Olá, galerinha, tudo bem? Então, continuando, frente B, módulo 3, agora a gente vai falar sobre lei de Hess, tá bom? Não se assustem, é bem legalzinho essa lei, tá? Que é aquela lei do corta-corta. Tá? É bem gostosinho de fazer. É trabalhoso, mas é bem gostosinho. Então, o que Hess dizia? Dizia que a gente devemos tratar as reações como equações matemáticas, tá? Aquelas reações entre reagente formando produto. O que a gente tem que ver essas equações, né? Entender como equações matemáticas? Como assim, né? A gente tem que somar as equações intermediárias, que seriam as nossas reações químicas. Se a gente multiplicar os coeficientes, devemos também multiplicar o valor do ΔH, tá? Os coeficientes são aqueles números que ficam na frente da molécula. Se inverter a reação tipo reagente e produto, se eu virar ela, eu também tenho que inverter o sinal do meu ΔH, tá bom? Essas são as regrinhas para a lei de Hess. Tá? Agora vocês vão entender um pouquinho melhor aqui, exemplificando. Aqui eu tenho uma equação generalizada com letras, né? Assim, bem geralzona, não colocando um reagente específico, um produto específico. O que acontece? Olha só. Aqui eu tenho duas equações, certo? Minhas equações que eu chamo de equação intermediária. Eu preciso somar essas duas equações, tá? Como também eu preciso somar meu ΔH no final dessa soma de equações. Opa, desfocou um pouquinho, mas voltou. Olha só. O que eu consigo cancelar nessa equação aqui, né? Nessas reações, para eu juntar essas reações? Então, tudo que for igual e tiver do lado oposto de uma reação, eu consigo cancelar. Porque se eu passar ela dividindo, eu cancelo e dá 1, certo? Por exemplo, numa equação matemática, eu tenho x de um lado igual x do outro, né? Fora os outros números, eu consigo cancelar o x, né? Porque a gente vai entender que essa seta seria o nosso igual, tá bom? Então, olha só. O que eu consigo cancelar dessas duas equações aqui, dessas duas reações? Eu consigo cancelar este com esse aqui, porque eles estão dos lados opostos da seta. Se tivesse do lado de cá, não poderia cancelar, tá bom? Então, olha só. Então, conseguimos cancelar o E, como também a gente consegue cancelar o F. O que sobra? Vamos lá. O que sobrou do lado esquerdo da seta? Sobrou A mais B, certo? Gerando quem? O que sobrou do lado direito da seta? C mais D, tá? E depois a gente vai somar o ΔH de 1 mais o ΔH de 2, que vai me gerar o ΔH da minha reação global, tá? Eu coloco o G aqui, significando que é a reação global, tá bom? Agora, se vocês depararem com um gráfico, tá? Aqui é um gráfico de entalpia, tá? Pelo tempo.
Então, a gente tem A, B e C, tá? Na linha de cima aqui, a gente tem B. Então, aqui a gente tem uma energia maior aqui, se for ver no gráfico. Aqui, na linha de baixo de B, eu tenho C, com outra energia. E na última linha, a gente tem o A, com outra energia. Tá vendo as setinhas de A para B? Então, significa que eu tô formando A... Opa, desculpa. Eu estou formando B, porque tá sentido para cima, certo? Aqui, ó, tá vendo? Essa setinha aqui, ó, de B para C, significa que eu tô formando C. B tá virando C. A tá virando B, tá? Então, aqui eu tenho uma diferença de entalpia, que seria meu 1, né? Delta H1. Aqui outra diferença de entalpia, 2. O que significa isso? Isso aqui é uma reação, isso aqui é outra reação, formando a reação global, tá? Entre A formando C. Então, aqui, ó, de A para B, eu tenho uma reação que é uma reação intermediária. B para C, outra reação, que será a minha outra reação intermediária, que vai formar A para C. Então, vai formar o C, né? Um outro produto, tá? E com isso, a gente vai ter, ó, A para B, eu tenho uma diferença de entalpia. B para C, outra diferença de entalpia, que vai me dar a reação global, tá? Tem vários exercícios que eles gostam muito de colocar gráficos como esse aqui, mas não é difícil de analisar. Vocês têm que ver quem que tá formando quem, né? Tipo, seguir a seta ou seguir os elementos que eles colocarem no enunciado e resolver o exercício. Então, olha só, aqui eu trouxe um exemplo, né, com átomos e moléculas, para deixar um pouco mais claro para vocês, tá? Então, aqui, ó, exemplo. Qual o ΔH, então, a diferença de entalpia da reação. Então, estou dando aqui a reação global, eu quero essa reação no final, através das reações intermediárias. Olha só, então, eu tenho essas reações intermediárias, eu preciso chegar nessa daqui, tá bom? Então, vamos lá, eu preciso, então, encarar como equação matemática. Eu vou somar essas duas equações aqui. Mas, para isso, eu preciso fazer um pouco de mudanças aqui, né? Porque, ó, eu tenho que manter o que tá nessa equação global. Eu tenho que manter o carbono do lado esquerdo da reação, como também o oxigênio. E do lado direito, somente o CO. Então, pessoal, a gente tem que analisar o que a gente tem do lado direito e do lado esquerdo, tá bom? Tem que bater com a equação global. Então, do lado direito, olha, desculpa, do lado esquerdo da seta, o que a gente tem? A gente tem carbono grafita, na primeira reação, né? Oxigênio. Na segunda reação, a gente tem CO, beleza? Que eu tenho lá do lado direito da minha reação global. Ele está do lado esquerdo nas minhas reações intermediárias. E também tenho meio oxigênio do lado esquerdo. Do lado direito, o que a gente tem? A gente tem CO2 na primeira reação, como também CO2 na segunda reação. Então, CO2 eu não preciso ter na reação global, precisa cair fora isso aqui. E eu preciso ter do lado direito o CO, que está do lado esquerdo das minhas reações globais, das minhas reações intermediárias. Então, vamos fazer o quê? A gente vai ter que inverter
essa reação aqui, a segunda reação, tá? Então, vou copiar a primeira, C, grafita, mais O2. Não preciso colocar um, porque eu já sei que eu tenho um O2, que está me gerando CO2, tá? Segunda reação. Vamos inverter ela. Então, vamos passar o CO2 para o lado esquerdo e tudo que tiver do lado esquerdo vai para o lado direito. Então, CO2 formando CO mais meio O2, tá? Deixa eu deixar um aqui também para vocês entenderem depois. Bom, se eu invertir a segunda reação, eu também tenho que inverter o sinal do meu ΔH da reação. Se era menos, precisa passar a ser positivo. 283 kJ, tá? Então, aqui a gente tem... Eu cortei o 2 aqui. Então, a gente tem, então, as reações aqui, intermediárias. Uma já tá invertida, ok? E o que a gente já pode ver, analisar aqui essas equações para poder eliminar. O que a gente consegue eliminar? O que tem de lados opostos da seta, né, que seria meu igual, pensando numa equação matemática, eu tenho CO2. Então, eu consigo cancelar CO2 com CO2, tá? Tá vendo que o CO2 da segunda equação está do lado esquerdo, da primeira equação está do lado direito, então, consigo cancelar. O que mais eu consigo cancelar? Eu consigo cancelar meio oxigênio com meio oxigênio do lado esquerdo da outra reação. Por quê? 1 é inteiro. Quanto que é metade de 1? Não é meio? Então, significa aqui que eu tenho meio O2 mais meio O2. Se eu cancelar meio com meio, sobra meio O2, certo? Então, o que mais que dá para cancelar? Mais nada, né, gente? Então, vamos lá, vamos somar, né, essas equações, essas reações intermediárias. O que tem do lado esquerdo da seta? O que sobrou? Sobrou C grafita mais meio O2 e do lado direito da seta, o que sobrou? Somente CO, tá? Vamos somar essa diferença de entalpia para ser a global, né? Vou colocar aqui global, que vai ser, então, a energia da minha reação global. Quanto que dá aqui? Bom, já tenho calculado aqui. Vai dar menos, porque conserva o sinal do maior, menos 112 kJ. Tá bom, pessoal? Então, lei de Hess é essa, bem gostosinha de se trabalhar. Tentem fazer essa daqui, esse exercício que eu passei, que eu fiz agora, também em casa, sozinhos. E também a lista de exercícios que irei passar, tá bom? Então, pessoal, é isso. Até a próxima aula.